de volta, bem-vindos novamente. Nós vamos dar prosseguimento aos assuntos que estávamos mencionando. Nós falamos de velocidade e agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo no quesito aceleração. Então, a aceleração, a velocidade é variação do espaço pelo tempo. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, a aceleração é a variação da variação. A aceleração é a variação da velocidade, que a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Então, a aceleração média é a variação da velocidade, como nós estamos trabalhando em uma dimensão que é x, então a variação delta a gente já falou que significa variação. Então, variação da velocidade em x sobre a variação do tempo. Então, quanto mais a velocidade varia, maior a aceleração. Então, se a variação da velocidade for positiva, então nós vamos ter uma aceleração. Se a variação da velocidade for negativa, então nós vamos ter uma desaceleração. Isso quer dizer o quê? Que na variação positiva eu estou do carro, né? O barulho do motor do carro. Variação de velocidade e aceleração positiva. Agora, quando eu freio lá no semáforo, no quebra-mola, chega o pneu, canta. Então, a variação é negativa. A variação da velocidade é negativa. Por quê? Porque você está desacelerando. A variação dessa velocidade é negativa, porque em vez de você estar indo para o sentido positivo do eixo x, você está indo para o sentido negativo do eixo x. Basicamente é isso. Então, a aceleração média é a velocidade em x final menos a variação em x inicial. Isso sobre o tempo final que você quer estabelecer para o percurso, menos o tempo inicial. Essa formulazinha básica de ensino médio vai nos fornecer, então, a variação da velocidade em x é a aceleração média em relação à variação do tempo. Ou seja, quando eu tenho essa variação de velocidade em x, eu vou ter a aceleração média em relação ao tempo. Eu linkei aqui uma série de especificações sobre o negativo e o positivo, essa questão do sinal em si, porque às vezes a gente acaba confundindo, principalmente em matemática, porque na matemática o sinal de menos é menos. E para nós físicos não, o sinal de menos quer dizer no sentido contrário ao estabelecido, ao referencial e etc e tal. Vamos aqui. A é um vetor. Por que A é um vetor? Porque a aceleração ela tem direção, sentido e módulo igualzinho à velocidade. Positivo ou negativo. A aceleração pode ser positiva e a aceleração pode ser negativa. Isso vai depender de quê? Da orientação, que quer dizer direção, sentido e módulo do vetor aceleração. A aceleração média positiva quer dizer que a variação de x é positivo. E quando a aceleração média é negativa, isso quer dizer que a variação da velocidade em x é negativa. Foi o exemplo que eu mencionei ainda há pouco para vocês. Então, isso daqui é a aceleração média. Então, você pega todas as acelerações e divide por todo o intervalo de tempo. Você vai ter a média ali do percurso completo. Mas o percurso completo não quer
a mesma velocidade ao longo de cada pontinho do espaço em x. Possa ser que tenha atravessado um pedestre na faixa, você freou, você acelerou, você ultrapassou o limite da plaquinha, que é 60 km por hora, e assim por diante. Então, você pode ter cometido uma série de variações dessa velocidade, e quando você comete variações de velocidade, não é infração de trânsito, é também infração de trânsito, mas é a aceleração média. Mas quando você tem essa mudança aí de velocidade, você acelera, você freia, você dá uma arrancada, você para bruscamente, isso funciona para corrida também. Você pode estar, quando você estiver ensinando essa parte da física, você pode levar seu aluno para a quadra e ensinar que quando ele está acelerando, né, quando ele vai para a corrida, ele vai estar acelerando. Quanto mais ele corre, mais ele quer correr rápido, e quanto maior é essa variação da velocidade, positivamente, maior é a aceleração dele. E quanto mais, e quando ele chega no objetivo dele, ele vai tentar frear, então isso quer dizer que a velocidade dele está reduzindo, está variando, mas só que em vez de ser para frente, é para trás. Então, no sentido oposto, a variação da velocidade dele está sendo negativa. Essa é uma forma de mostrar para o seu aluno que a física está no cotidiano dele. E, inclusive, eu orientei um TCC que ele buscava justamente relacionar a educação física ao ensino de física. Foi um trabalho que ganhou 10, excelente. Foi um trabalho muito elogiado e, claro, eu era orientadora, tive muito trabalho, muita dor de cabeça, mas foi um trabalho muito gratificante, porque nós conseguimos aplicar a física dentro da educação física, dentro dos jogos, e fazer com que a física se tornasse, não essa física aqui de quadro, pincel e etc., mas uma física em que o aluno via, nossa, é importante para a minha vida, tá? Esse é o parêntese que eu sempre falo relacionado à educação, para que vocês não se sintam desfalcados em relação ao ensino de física quando vocês forem para a sala de aula. Então, vocês vão dando dicas e não está na ementa, mas eu acho extremamente importante, porque afinal vocês podem estar pegando turmas de física aí numa necessidade, ainda mais no Pará, que é uma região tão grande, tudo é possível. Então, se você precisar, você vai ter pelo menos essa basezinha que eu estou tentando fazer link com a nossa disciplina. Continuando, também como a velocidade instantânea, eu tenho aceleração instantânea. Como o próprio nome diz, instantâneo, macarrão instantâneo, não deveria ter esse nome. Porque se fosse macarrão instantâneo, eu abria o saco e ele já estava pronto. Mas não, o macarrão instantâneo eu tenho que esperar até 5 minutos para ele ficar pronto. Então isso não é instantâneo, isso é minutâneo, no mínimo. E o que é instantâneo? É naquele instante. E na física, aquele instante é naquele segundo. É algo muito específico e é algo muito pequeno. É naquele instante muito pequeno. Por isso que a variação de tempo tende a zero, porque é um instante de tempo muito pequeno. Eu quero saber a velocidade naquele ponto quando o instante é muito pequeno. Isso é a aceleração instantânea. Então eu pego a aceleração em x, porque estamos trabalhando em uma dimensão, então eu vou fazer com que o limite dessa variação de tempo chegue muito próximo de zero, mas não vai ser igual a zero, porque a gente sabe que quando a gente faz o limite igual a zero, a equação toda zera.
E se a equação toda zerar, você não vai ter resultado algum. Então, não pode zerar. Por isso que nós fazemos esse tempo tender a zero, mas nunca chegar ao valor igual a zero. Então, o limite, quando a variação do tempo tende a zero, da variação da velocidade em x sobre a variação do tempo. Como eu mostrei para vocês na velocidade, vai acontecer algo muito similar com a aceleração instantânea. Você vai ter a inclinação da reta tangente à curva. Só que essa curva agora não é estabelecendo a posição em relação ao tempo, e sim estabelecendo a relação da velocidade em relação ao tempo. Então aí está a diferença. Na velocidade eu estabeleci a relação da posição em relação ao tempo, agora eu estou estabelecendo a curva que está relacionando a velocidade em relação ao tempo. Porque a aceleração é velocidade sobre tempo, tá? O gráfico vai ser muito semelhante ao que eu mostrei anteriormente para a aceleração, para a velocidade, desculpe. Só que no lugar de posição, você vai ter velocidade. Então, essa reta tangente, ela sempre vai se aproximar o máximo possível de um ponto que eu quero estabelecer como um ponto que naquele instante ali tende a zero em relação ao tempo. Então, a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Para que eu encontre a derivada da posição em relação ao tempo, para que eu encontre a velocidade, eu derivo posição em relação ao tempo. Ok. Como a aceleração é a derivada da velocidade, e a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, então se eu quiser pular a velocidade, é só eu derivar a velocidade duas vezes e eu vou ter a aceleração. Por isso que eu disse que a aceleração é a segunda derivada, perdão, não é velocidade, é posição, tá? Eu derivo a posição em relação ao tempo. Eu vou até deixar bem especificado isso daqui, que é a posição, tá? Você vai derivar duas vezes a posição e não a velocidade, como eu havia trocado as bolas aí. Sendo assim, a aceleração em x é a derivada da velocidade sobre a derivada do tempo. A derivada, então isso quer dizer que a aceleração em x é a derivada da posição em relação ao tempo sobre a derivada do tempo. Isso quer dizer que é a segunda derivada em relação à posição sobre a derivada do tempo ao quadrado. Isso daqui faz todo sentido quando a gente observa a aceleração se comportando, principalmente a aceleração constante. E a queda dos corpos é simplesmente a aceleração constante. E eu vou entrar nesse detalhe onde a força da gravidade vai estar fazendo com que os objetos caiam e como se comporta essa aceleração constante. Então, o tempo tende a zero, a aceleração instantânea e média se tornam iguais quando eu tenho tempo igual a zero, tá? Quando o tempo for igual a zero, tanto a instantânea quanto a aceleração média vão se tornar iguais. E aí eu fiz uma observaçãozinha aqui em relação a sinais. Se a velocidade e a aceleração forem positivos, então a rapidez, não é velocidade, tá? Lembra lá do conceito de rapidez. Então a rapidez está aumentando e a velocidade está aumentando no sentido positivo do eixo cartesiano. Mas se eu tenho a velocidade e a aceleração negativos, isso
quer dizer que a velocidade é negativa e a rapidez está aumentando, só que aumentando no sentido negativo do eixo cartesiano. Então, ele está reduzindo sua velocidade à medida que o tempo passa. Se eu tenho Vx, velocidade e aceleração em x, com sinais opostos, e se o Vx é positivo, então ele vai estar se tornando negativo. Então, ele vai estar indo para o eixo indo com sentido negativo para o eixo negativo. Será que eu falei certo? Indo em direção ao sentido negativo do eixo cartesiano. Se eu tenho a velocidade positiva e a aceleração negativa, como a velocidade é positiva, ela vai estar se tornando ela é positiva, mas em vez de ela estar se tornando mais positiva, ela está se tornando negativa. Ela é positiva, mas ela está indo para o sentido negativo. Então, essa rapidez está diminuindo. Mas se eu tenho a velocidade negativa e a aceleração positiva, então se x é negativo, mas então ele está se tornando menos negativo, ou seja, ele está indo no sentido positivo do eixo x, então a rapidez está diminuindo e ele está desacelerando. E quando A é igual a zero, não há variação. Percebam que a velocidade ela vai depender da variação, a aceleração, desculpe, vai depender da variação da velocidade. Então, se eu tenho A igual a zero, então não há variação de velocidade em relação ao tempo. A velocidade vai permanecer constante. Se a velocidade não muda, eu não tenho variação da velocidade. E a aceleração é variação da velocidade em relação ao tempo. Se não tem variação, não tem aceleração. Então, essa relação, aceleração, velocidade e posição são muito importantes, precisam estar muito bem estabelecidos. Eu estou correndo aqui porque já são horas, claro, tarde, mas se você tiver qualquer dúvida em relação a isso daqui, ou se ficou algum mal entendido, porque às vezes eu troco as bolas sim quando eu estou um pouquinho apressada, mas é só me falar que a gente tira essa dúvida e vou estar sempre à disposição.